Ok, boa noite, boa segunda-feira a todos. Aposta de prova, português. Vamos aqui à nossa primeira questão sobre a acentuação. Assinale a opção em que uma das três palavras apresentadas tem a acentuação explicada por uma regra diferente da que é comum às outras, ou seja, tem três palavras. Uma dessas palavras, ela tem uma regra diferente das outras duas. Se você observar o gabarito aqui, a letra C, por quê? A palavra saúde é acentuada pelo fato dela ser um hiato. O I e o U sozinho na vogal, na sílaba. Única é proparoxítona. Últimas também proparoxítona. Então, aqui eu tenho duas regras iguais, porém uma está destoando. Então, gabarito letra C. Ok? Todas as outras alternativas têm regras, são as mesmas regras, né? Então, as oxítonas, né? Será, oxítonas que são terminadas em A, E e O são acentuadas, né? Aqui na letra A, se você observar, ó, são regras inocência, ó, na penúltima sílaba, com o final um ditongo. Então, aqui nós temos regras das paroxítonas terminadas em ditongo. Também cai muito em prova essa regra, tá bom? Vamos aqui, então, na próxima questão, ele colocou um texto, porém é uma questão de gramática. Ele quer a opção, na segunda questão, em que os termos hifenizados, que tem os hífens, obedecem à mesma regra da palavra longa-vida. Se você pegar a palavra longa-vida, eu tenho uma mistura de um adjetivo com um substantivo. Então, eu pego um adjetivo, somo com um substantivo. Então, eu liguei essas palavras. Então, se você observar a letra A, ela traz, ó, primeira dama, ou seja, eu tenho um numeral com substantivo. Decreto, lei. Eu tenho dois substantivos. Bota, fora, ou seja, eu tenho um verbo com verbo. Então, nesse caso, são essas ligações dessas classes gramaticais, um adjetivo com adjetivo, um adjetivo com substantivo. E a letra A, ela representa bem essa alternativa. Por exemplo, as outras alternativas, se você pega a palavra anti-higiênico, aqui é um prefixo, né? Com o hífen porque tem a palavra H. Não é porque eu tenho um adjetivo com substantivo ou um substantivo com substantivo. Aqui eu tenho um prefixo. Circo, prefixo também, né? Super-homem também, ó. Então, a única alternativa onde ele junta, por exemplo, um adjetivo com substantivo, ou um substantivo com adjetivo, ou um substantivo com substantivo, é a letra A. Vamos aqui a próxima questão. Vocês vão pegar textos, questões de português, que vai ter um texto enorme, porém, às vezes, não precisa você ler o texto. Você vai analisar se aquela questão é de interpretação e de compreensão de texto, para facilitar e você ganhar tempo. Aí você vai na terceira questão e diz o seguinte: assinale a opção que apresenta a correta associação entre a palavra e a classificação quanto ao processo de derivação, né? Então, você vai analisar se a palavra que está relacionada com o processo de formação está correta. Então, se vocês observarem, ó, a palavra amargada. Assinale a opção que apresenta a correta associação entre a palavra e a classificação quanto ao processo de derivação. Professor, olha aqui, ó, desabafo. Olha o prefixo aqui, ó. Desabafar. Eu tenho a palavra abafar. E aí ele coloca um prefixo aqui, ó. Bem simples. Então, prefixação, correto. Letra A. Quando você tem uma palavra, você coloca um prefixo, a regra de prefixação. Indefectível. Não é sufixação. Isso aqui seria prefixação, ó. Amargada. Será que é prefixação e sufixação? Não, não é. Amargada. Amargada. Vem de amargo. Pode ser que seja um processo chamado
parassintética. Individuais, também não é prefixação e sufixação. Então, aqui, questão bem simples, a palavra desabafo ela é formada pelo processo de prefixação, porque houve o acréscimo de um prefixo des, né? Então, quando a gente coloca o prefixo aqui, é a regra da prefixação. Outra questão, ele coloca um texto, mas você vai na questão, porque às vezes é questão de gramática. Assinale a opção em que todas as palavras foram formadas pelo processo de derivação. Quando a gente fala processo de derivação, pode ser parassintética, prefixação e sufixação, né? Então vamos lá, o que vocês marcaram na quarta? Processo de derivação. Aqui ele generalizou, né? Pode ser uma derivação por sufixação, prefixação. Vamos lá. Ó, desapego. Olha o prefixo des. Desamparo. Olha aqui o des, ó. Irreal, ó. Ou seja, é a ausência de algo real. Observe que sempre ele colocou um prefixo, ó. Todos aqui são formados por prefixação, ou seja, derivação prefixal. Então, letra C é o gabarito. Tranquilo? Todas as palavras foram formadas pelo processo de derivação. É, quarta letra C. Desapego, né? Desamparo e irreal. Mas, professor, e a letra A? Cara, irremediável é o contrário de algo que é remediável. Então, aqui eu também tenho um prefixo, né? Ó. Infeliz também tem um prefixo aqui. Inquieto é o contrário de quieto. Então, nesse caso aqui, na minha concepção, ó, também poderia ser um gabarito. Então, essa questão eu consideraria ela anulada por ter duas respostas. Observe que aqui eu tenho os prefixos também, ó. Irremediável, infeliz, inquieto. Realmente, ó, poderia ser letra A também, tá bom? Outra questão, mais um texto, mas vamos ver o que a questão está pedindo. Quinta questão. Tomando o primeiro parágrafo do conto, Dário vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela, escorregando. Sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva, e descansou na pedra o cachimbo. Vê-se, na sequência dos verbos destacada, a ideia de que, vamos lá, ele vinha apressado, depois diminuiu e parou. Ou seja, se você pega, ó, aqui, ó, uma questão dessa, ele estava apressado, diminuiu e ali parou. E no final, aqui, ó, ele sentou-se. Pronto. Há um que, professor? Uma gradação de ações verbais. Então, aqui, letra C é o nosso gabarito. Não é oposição, não é uma consequência, não é uma causa, é uma gradação de ações. Então, se você pegar a sequência dos verbos, é isso, gradação entre as ações verbais. Vamos aqui na próxima questão, que é a questão de número 6, uma outra questão também, importante. O verbo estar pode apresentar vários sentidos. Nas linhas destacadas, a minha esperança estava no fim do mundo. Assinale a alternativa em que o verbo estar tem a mesma acepção do verbo estar nessa frase que a gente acabou de ler. Se vocês observarem,
A sexta questão, na letra C, ó, o verbo estava, ele está no mesmo sentido dessa frase aqui do enunciado. A minha esperança estava no fim do mundo. Né? Minha cabeça estava na casa da minha mãe. Então, a esperança estava no fim do mundo. É até uma linguagem conotativa, né? Minha cabeça estava na casa de minha mãe. Então, esse verbo aqui está no mesmo sentido. Tranquilo? Então, se vocês observarem aqui o gabarito da sexta questão, letra C. Então, a forma verbal estava quer dizer encontrava-se. Então, ó, minha cabeça encontrava-se na casa de minha mãe. Então, é isso. A mesma acepção. Ó, a menina estava na casa da avó. Professor, beleza, sentido de encontrar. Ela encontrava-se na casa da avó. Porém, se você realmente colocar na mesma acepção, aqui ele disse que a esperança dele estava no fim do mundo. É como se fosse algo figurado, né? Então você tem que procurar também uma frase que tenha algo figurado. Ó. Minha cabeça estava na casa da minha mãe. Como é que a cabeça dele estava na casa da mãe dele? Então, nesse caso, quando a gente pega essas linguagens mais figuradas, seria a alternativa mais correta. Né? Se eu falar, a menina estava na casa da avó, tá no sentido de encontrava-se? Tá. Porém, se a gente for pegar a mesma acepção da frase do enunciado, a gente vai ver que é uma linguagem mais figurada. Já quando eu digo que a menina estava na casa da avó, é algo mais denotativo, é algo mais real, tá? Então é isso. Vamos prosseguindo. A questão de número 7. A questão de número 7 está aqui, ó. 1, 2 e 3. Ele quer o seguinte: observe o trecho seguinte e o que diz ele, nele, né? E ele quer o que está correto. Vamos lá. Para eles, só havia um modo de ser agradável a Deus: ler a Bíblia e trabalhar, trabalhar e prosperar, prosperar e acumular riquezas. Há uma gradação ascendente, subindo, né? Ou seja, leu a Bíblia e trabalhar, trabalhar, prosperou, e prosperou, acumulou riqueza. Então há uma gradação, perfeito. Formada por 3 grupos de 2 verbos, repetindo-se o último elemento de cada grupo no início do grupo seguinte. Essa gradação ilustra as várias etapas de trabalho por que passaram os colonizadores, correto? Há uma gradação. Trabalhou, prosperou e acumulou a riqueza. Os verbos que formam a gradação são verbos de ação, vamos ver. Trabalhar, prosperar e acumular. Correto. A repetição dos verbos marca, de certa forma, né, o ritmo do excerto, causando a sensação do esforço empreendido pelos colonizadores para formar uma nova pátria. Também correto. Quando ele diz ler a Bíblia e trabalhar, trabalhar e prosperar e acumular. Então ele fez essa jogada, né? Ele causou a sensação de um esforço na sequência do esforço. Então realmente 1, 2 e 3 corretos, letra C, sétima questão. Vamos aqui na próxima questão, que é a questão de número 8. Ele cobrou o seguinte: morfologicamente, o vocábulo onde, no período lá, é o lugar onde eu recarrego. Quando vocês pegam esse onde, o onde ele é um pronome relativo, que ele retoma ideia de um lugar fixo, onde se emprega o pronome relativo. Então, aqui é um pronome relativo porque ele retoma um lugar fixo, ok? Então, questão bem tranquila, cobrou sobre o pronome relativo. Vamos aqui na questão de número 9. No último parágrafo, encontra-se 2 advérbios que formam no texto um par opositivo, o ali e o aqui. É oposição, né? Ele está lá e eu estou aqui. Marque a opção em que se faz uma afirmação correta a respeito desses termos. Bom, aqui talvez você tenha que voltar no texto, né? Ó, tudo isso é dito em poucas palavras.
como na história de Paulina, que mastigava pimentas na velha carta de ABC. Mas, enquanto ali o caso se narrava com letras miúdas e safadas, em papel de embrulho, aqui as brincadeiras e as ocupações das personagens se contam em bonitas legendas, e principalmente em desenhos cheios de pormenores que a narração curta não poderia conter, tá? Então, professor, vamos lá. Ele colocou aqui no parágrafo o ali e o aqui. Vamos ver aqui. Ali e aqui indicam, respectivamente, o tempo da infância e o tempo da atualidade do enunciatário. Vamos ver esse texto aqui, pessoal. Texto que está simplesmente cobrando a questão da coesão anafórica, né? Saber o que está retomando. Ó, tudo isso é dito em poucas palavras, como na história de Paulina, que mastigava pimentas na velha carta. Lá naquela carta, na velha carta. Opa, o indicador está dentro do texto, então já não é termo deítico. Porque geralmente os advérbios de lugar, eles são termos deíticos. Porém, o texto disse onde era, ó, que mastigava pimentas na velha carta. Mas enquanto ali quem? Na velha carta, o caso se narrava, porque está sendo narrado na carta. Então aqui, ali aponta a velha carta de ABC. Então já dá para marcar o gabarito, por questão de eliminação. Eu já identifiquei o ali, né? E o aqui é a nova cartilha que foi enviada por Marx Rebelo. Então, assim, professor, talvez aqui no último parágrafo ele não fale do Marx Rebelo, né? Como ele coloca aqui, ó. Você teria que ler o restante do texto. Porém, por eliminação, você sabe que o ali seria a carta. Então, a única opção que tem a carta, ó, é a letra C. Então, matou a questão. Então, o bizu é esse. Às vezes não precisa, se já matou a questão, já era. Precisa nem ler o restante, porque a resposta é essa daí, não tem pra onde correr. Tá bom? No caso do aqui, ó, ele está dizendo que se refere à nova cartilha. Onde é que ele fala da nova cartilha? Hum, enfim. Ah, pessoal. É. Então, assim, por eliminação, o ali você conseguiu identificar, não tem nenhuma outra opção, a letra C mesmo. E, no caso, ele está se referindo, ó, Marx Rebelo enviou há dias um ABC novo. Seria a nova cartilha, que seria o aqui, né, que está se referindo. Já o ali, ele se refere à velha carta de ABC. E o aqui se refere à nova cartilha, nova carta. Vendo? E o ali se refere à carta velha. Então, realmente, letra C. Ó. Questão de coesão anafórica, viu? Sequências para estudar a coesão referencial. Vamos aqui prosseguir na questão de número 10. Chegamos aqui em 50% já das questões. A relação de sentido estabelecida pela conjunção destacada em não usaria a Previdência como estratégia, vírgula, e sim a reforma tributária. Ou seja, eu não usaria a Previdência como estratégia.
mas eu usaria a reforma tributária. Qual o sentido que está passando essa frase? Ele não usa a Previdência como estratégia, ao contrário. Ele usa a reforma tributária. Então, aqui a ideia de oposição. É como se você substituísse pelo mas. E quando a gente tem um i que tem uma vírgula antes, e dá para trocar por mais, e passa uma ideia de oposição, esse i não vai ser aditivo, ele vai ser oposição. Ideia de adversidade, adversativa. 10, letra A. Vamos lá. Questãozinha de conjunção. Também, ó. Questão de número 11. Assinale a opção em que o valor semântico é o significado, né, das conjunções destacadas está corretamente identificado. Mas não é tempo, é adversativo. O nem, ó, não pode pedalar e nem transportar. O e nem a gente sabe que é aditivo. Então, letra B está correto, 11. Ou não é comparação, é alternativa. O quando é temporal, não é conclusão. Então, letra B é o nosso gabarito. Vamos na questão de número 12. Vamos lá. Assinale a opção que garante a mesma ideia presente em não é punitivo, mas alerta. Pessoal, ele está querendo dizer que, embora não seja punitivo, alerta. Entendeu? Então, isso aqui é a ideia de quê? De contraste, de oposição. Então, não é como, não é uma vez que é causal, e ainda que também seria concessivo, mas é no sentido de seguinte, ó, não é punitivo, mas alerta, ou seja, não é punitivo, mas alerta. Embora não seja punitivo, alerta. Por que não é a letra D? Porque na letra D ele está dizendo que ainda que seja punitivo, e na verdade não é punitivo, então por isso que é a letra C. Cuidado. Embora não seja punitivo, ele alerta. Tá bom? Ideia de contraste, de oposição. Vamos aqui na questão de número 13. Assinale a opção em que a conjunção destacada estabelece uma relação de sentido correta, mas não é tempo, ou não é consequência, o ou é alternativa, o se é condicional, letra C, 13, letra C. Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão. Então, é como se ele dissesse, então salva o povo do sertão. O se é condicional. Ok? E o quando não é oposição, quando é temporal. 13, letra C. Vamos prosseguindo, questão de número 14. O que ele está querendo dizer aqui? Assinale a opção que apresenta o período cuja conexão mantém a mesma relação de sentido existente entre as duas declarações. Assinale a opção que apresenta o período cuja conexão mantém a mesma relação de sentido existente entre as duas declarações. Qual foram as duas declarações? Ó? Não resolvem, portanto, os grandes gargalos da cidade. Os principais problemas concentram-se nas regiões oeste e leste do município. Então, conclusivo aqui, né? Eles não resolvem, portanto, os grandes gargalos da cidade, pois os principais problemas concentram-se nas regiões oeste e leste dos municípios. Então, assim, se eu for reescrever e colocar uma conjunção, não é para que é a ideia de finalidade, não é a não ser que,
A não ser que da ideia de condição, né? A não ser que seja, né, na verdade. Porém, porém, é adversativo. E a ideia não é essa. Quando eu digo que não resolve, portanto, os grandes gargalos da cidade, por quê? Porque os principais problemas estão concentrados na região oeste, ou seja, só sobrou o porquê, né? Sobrou o porquê. Não resolvem os grandes gargalos da cidade, uma vez que, por quê? Pois, né, porque os principais problemas estão concentrados nas regiões oeste e leste do município. Letra A, a única que dá para encaixar, utilizando o porquê, tá? Então dá uma ideia de explicação. Ele está explicando por que é que o pessoal não resolve os gargalos da cidade, ó. Letra A. Vamos aqui na próxima questão, 15, questão número 15. Vamos lá. Observe o seguinte, as seguintes frases retiradas do texto. 1, 2 e 3. Só para identificar a classe gramatical, né? Ó. Já que o que faltava hoje, ou seja, já que aquilo o qual falta hoje, você troca por aquilo ou isto, né? Já que isto que falta hoje, troca por isto, ó, demonstrativo, pronome demonstrativo. Então já é letra D, por eliminação. O Brasil, ó, aqui é um artigo, tá acompanhando o substantivo Brasil. Encontrava um estrangeiro que o fascinava. Quem fascinava, fascina alguém. Tá aqui o o que se liga ao fascinava, que é um pronome pessoal oblíquo, e ele está atrás do verbo porque o que ele é atrativo na colocação pronominal e acaba deixando esse pronome pessoal oblíquo atrás do verbo. Então aqui, um pronome demonstrativo, geralmente quando você pega um o antes do que, pronome relativo, ou um a, ele é pronome demonstrativo, tá? Então não esquece desse bizu, anota aí. 15, letra D. Vamos aqui na próxima questão, questão de número 16. Os termos sublinhados têm a função sintática de objeto direto. Qual é a opção que tem um objeto direto aqui? Quem consegue, consegue alguma coisa. Verbo transitivo direto. Quem conseguiu, consegue alguma coisa. No caso, ele não conseguiu, quem não consegue, não consegue alguma coisa. Não conseguiu nada. Então, aqui nós temos o objeto direto. Certo? Então, ó, quem não consegue nada. Então, tá aí, ó, verbo transitivo direto. Por isso, estão se manifestando preocupados com a situação. Observa Krenak. Krenak observa. Então, aqui Krenak é como sujeito. Ó. É como se fosse uma entidade. É como se fosse uma entidade, que também não vai ser objeto direto. A única que vai ter o objeto direto é a letra C, com o verbo conseguir. Quem consegue, consegue algo. Ou não consegue algo, no caso, ele não conseguiu nada. Tá bom? É preciso resolver as coisas com sabedoria, afirma Krenak. Krenak afirma. Então, Krenak está como sujeito também. Questão número 17. Do mesmo modo que de que a professora gostasse, deve haver uma preposição em qual frase aqui, pessoal? A equipe, ó, observe que sempre tem um pronome relativo. Eu já dei o bizu. Questão de regência, isso aqui. Quando a gente tem um pronome relativo, o macete é, você vai procurar o verbo que está na frente do pronome relativo. Procure o verbo. Por exemplo, chegaram os estudantes que o diretor quer ajudar. Verbo ajudar. Quem ajuda, ajuda alguém. Ele não existe preposição aqui, então não precisa ter preposição. Ó, a equipe que o novo técnico de Tauá assumiu treina muito. Quem treina, treina. Quem assume, assume alguma coisa. Não tem um verbo que existe preposição. A aprendizagem que os estudantes desejam, quem deseja, deseja algo. Também não tem preposição. É nova a escola que os estudantes chegaram. Quem chega, chega a.
exige preposição, ó. Então, toda vida quando a gente tem pronome relativo e tem um verbo na frente que exige a preposição, essa preposição ela vai vir antes do quê? Bom? Então, letra D é o nosso gabarito. Vamos aqui na próxima questão de número 18. Ocorre o fenômeno da crase pelo mesmo motivo que... Vamos ver aqui, ele colocou uma frase e colocou a crase. O sentido do verbo aspirar, no sentido de almejar. Quem almeja, quem aspira, aspira a alguma coisa. Aspira à liberdade. Ele quer uma alternativa que tenha a crase, mas pelo mesmo motivo que aqui dessa frase. Então, vamos lá. Ó, segundo a autora, é preciso dedicar-se. Quem se dedica, dedica a alguma coisa. Ele se dedicou às vontades secretas. Então, aqui, ó, quem se dedica, dedica às vontades. Tem o artigo, que se refere ao substantivo feminino vontade, está no plural. Juntei os dois, a craseado. Então, mesma função letra A. Ó, aqui não pode ter crase porque o verbo falar é um verbo, regra de caso, crase proibida. A autora não se sentiu à vontade. Não tem um verbo que exige regência, então não precisa ter. Não é pelo mesmo motivo, ele quer uma alternativa que tem o mesmo motivo. O motivo aqui é da regência do verbo aspirar. A autora referiu-se. Quem se refere, refere a. Beleza, tem até a preposição, porém tem um pronome aqui possessivo. Só que ele não é feminino, ele é masculino, então não tem crase. Letra A. 19. Assinale a opção em que existe um erro de concordância. Cada um dos magistrados devem, pessoal, olha aí, você vai concordar com um, não é? É. Cada um dos magistrados deve, não é devem. Você vai concordar com um dos magistrados. 84% dos brasileiros, ó, porcentagem acima de 2%, e brasileiro está no plural. Então, querendo ou não, o verbo sempre vai ficar no plural. Apenas 12% do Brasil acha que deve terminar. Tem um apenas aqui, né? Apenas 12% do Brasil acha. Beleza. Pode concordar tanto com a porcentagem quanto o especificante, no caso Brasil. Parte dos ministros do STF sonham, tá certo? Tá, porque aí tá concordando com os ministros. Pode ser sonha também, aí concordaria com parte. Aquela famosa regra das expressões partitivas. Porém, a única que está errada é a letra A, porque no caso aqui concorda com um. Cada um dos magistrados deve e não devem, tá? Letra A. Vamos aqui na última questão, questão de número 20. O autor emprega no texto as duas construções a seguir. Então, ele colocou aqui duas análises. Todos podemos pensar a vida da mesma forma. Se todos pensássemos e amássemos igual, olha lá, o modo subjuntivo, lembra dos dois S's e o si condicional? Não esquece, pode cair na sua prova. Quando eu digo todos podemos pensar a vida da mesma forma, se todos pensássemos e amássemos igual, ou seja, coisas futuras. Então, vamos lá, o que é que vocês marcaram nessa questão? Todos podemos pensar, se todos pensássemos. Revela uma concordância ideológica? Não. Apresenta nitidamente um caso de silepse? Não, não tem erro aí de gênero. Indica que o autor quer reforçar a sua inclusão na ideia retratada pelo verbo. Indica o silepse. Não tem silepse, não tem erro aqui de concordância, pessoal. Quando eu digo todos podemos pensar, ok? Se todos pensássemos, possibilidades. Indica que ele está querendo reforçar sua inclusão na ideia retratada pelo verbo. É isso. Então, questão letra C. Pessoal,
Gostaram da nossa aula? Está aqui o gabarito. E eu perguntar para vocês, professor Muniz, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A semana começou agora. Estudem, depois assistam essa aula 3, 4, 5 vezes. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Estudem com vetorial, indico demais o curso. Estudem, continuem estudando. É repetição, é todo dia, é disciplina. Um pouquinho você vai ajudar para você mudar um pouco de vida, tá bom? Então, assista as aulas da plataforma, siga o seu cronograma, estude os PDFs de apostas que são colocados no grupo aí do curso. Então, arrocha, pessoal. Beleza? A semana começou agora, tem muita coisa para rolar e estudem, beleza? Grande abraço, até a nossa próxima aula. Mais.